Então, dando continuidade aos nossos temas para debate dentro do biodireito e da bioética, nós vamos pensar hoje um pouquinho a respeito de identidade, sexo biológico, expressão e orientação afetiva ou sexual, com uma ênfase maior na questão da transexualidade, que nós já vamos chegar nesse tema. Então, para entender a transexualidade, eu preciso entender alguns aspectos da sexualidade humana. Então, eu tenho o sexo biológico, ou seja, o sexo com que nós nascemos. Então, você pode nascer como macho, como fêmea, ou ter os dois sexos, no caso seria hermafrodita. Veja que macho e fêmea estão entre aspas, eu poderia estar, por exemplo, falando em homem ou mulher. Então, mas, no caso aqui, a imagem, o autor da onde eu retirei a imagem, preferiu utilizar fêmea e macho. Eu tenho, então, a expressão de gênero, que é a forma com que o sexo biológico se apresenta. Então, por exemplo, uma pessoa de sexo feminino, uma fêmea, ela pode se apresentar de forma feminina, mas ela pode se apresentar de forma masculina ou uma mistura dos dois. Da mesma forma que um homem pode se apresentar da forma masculina, feminina ou ambas. Essa seria, então, a expressão. É como a pessoa se expressa no seu dia a dia. Essa expressão não tem uma relação direta com a sua orientação afetiva. A orientação tem relação. Por exemplo, se a pessoa é homossexual, ou seja, ela gosta de pessoas do mesmo sexo, hétero de pessoas de sexo diferente, ou bissexual de ambos os sexos. Então, uma pessoa que nasceu masculina, que tem uma expressão masculina, ela pode gostar de uma mulher, ser hétero, de um homem, ser homo, ou de homens e mulheres e ser, então, bi. E a identidade é como a pessoa se pensa do ponto de vista de sua sexualidade. Ou seja, a pessoa se pensa como uma mulher, então ela nasceu mulher e se pensa como mulher, eu vou dizer que é uma mulher cisgênero. O homem nasceu e se pensa como homem, é um homem cisgênero. Agora, quando uma mulher ou um homem se pensam de forma diferente, ele vai ser chamado de transgênero. Alguns autores discordam já com o transgênero, diz que nós devemos usar somente transexual e o transgênero deve ser utilizado em outras formas. Então, eu deveria utilizar transexual nesse caso, em que existe essa incongruência entre o pensar e o corpo, e transgênero deveria deixar de usar e passar a usar, então, travesti, crossdresser, drag queen. Os autores que dizem que nós devemos usar transgênero, dividem o transgênero em transexual, travesti, crossdresser e drag queen. Então, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, somente agora deixou de classificar a transexualidade como uma doença ou uma doença mental. Ela é entendida agora como uma incongruência de gênero, ou seja, o gênero não está correto com relação ao corpo, mas isso não deve mais ser considerado como uma doença. É bastante importante isso, essa mudança que aconteceu agora no CID-11, que substitui o CID-10, porque a partir do momento que não é mais considerado uma doença, isso traz uma série de reflexos do ponto de vista, por exemplo, jurídico. Nós vamos continuar com a reflexão sobre o tema nos nossos próximos vídeos.